Questão do Enem 2024. A questão diz o seguinte: muitas pessoas ainda se espantam com o fato de um passageiro sair ileso de um acidente de carro enquanto o veículo onde estava teve perda total. Essas pessoas talvez considerem, equivocadamente, que os carros mais seguros são os que têm as estruturas mais rígidas, ou seja, que durante uma colisão apresentam menor deformação. Na verdade, o que ocorre é o contrário. Por isso, a partir de 1958, passaram a ser produzidos carros com partes que se deformam facilmente. Assim, além dos cintos de segurança e dos airbags, os carros modernos passaram a contar com um dispositivo de segurança conhecido como Crumple Zone, região deformável em inglês, conforme mostra a figura. Então está aqui a Crumple Zone, né, a nossa região deformável, que em um acidente ela meio que se destrói totalmente, né? E o texto está dizendo para a gente que isso é importante para a segurança dos passageiros. Considerando o carro, seus ocupantes e o muro da figura como um sistema isolado, o Crumple Zone aumenta a segurança dos passageiros porque, durante uma colisão, a deformação da estrutura do carro, então a gente vai olhar aqui para a deformação da estrutura do carro durante a colisão e por que isso aumenta a segurança dos passageiros, certo? Então, a ideia aqui, pessoal, é bem similar à ideia dos próprios airbags, tá? Que ele fala aqui no texto, ó. A ideia dos próprios airbags. Então, veja só. O que é que vai machucar a pessoa nesse caso? Obviamente que numa colisão, o que vai machucar vai ser o impacto. Mas o que é que ocorre durante o impacto? Durante o impacto, digamos que a pessoa ali estivesse no veículo se movimentando a 100 km por hora antes da colisão, tá? Essa pessoa que está se movimentando a 100 km por hora, ao bater, se não houver deformação, como era o caso nos veículos antes de 1958, né? Antes de 1958, beleza, o carro, ele em si, talvez não houvesse tantas perdas materiais em relação ao carro. Talvez ele ficasse ali, a estrutura dele ficasse bem bonitinha. Então, você, talvez, o dono do veículo, talvez não precisasse gastar muito estruturando novamente o carro. É uma vantagem, porém tem uma grande desvantagem. Ao bater um veículo que não se deforma, né, que é desses pré-1958, a velocidade, esses 100 km por hora que a gente está imaginando essa pessoa dirigindo, ela iria para zero muito rápido. Ou seja, esse carro ele desaceleraria muito rapidamente. E esse é o problema em uma colisão, tá? O problema da colisão não é simplesmente ser algo macio ou algo duro. É o intervalo de tempo que leva para que ocorra a aceleração, ou nesse caso a desaceleração, certo? Então o carro ele vem muito rapidamente, vem com uma velocidade muito alta, e aí essa velocidade, no caso de um carro não deformável, ela vai para zero muito rapidamente. Se você aumenta a aceleração, que é o que está acontecendo, né? Veja só, tem até uma equaçãozinha do impulso, mas eu quero mostrar aqui para você a segunda lei de Newton, tá? Então lembra lá da segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Beleza. Lembra que a aceleração ela é o ΔV sobre ΔT, é a variação da velocidade em um certo tempo. Se a variação da velocidade for muito alta, que é o caso da batida sem a deformação, né? Ele vai de 100 km por hora para zero muito rapidamente, a gente tem uma variação de velocidade em um intervalo de tempo muito pequeno, tá? Então, na verdade, a variação de velocidade aqui, ela seria constante, né? Iria de 100 a 0, mas o tempo, a variação de tempo para que isso aconteça, seria muito pequeno. Se diminui essa variação do tempo, pessoal, se a variação do tempo ela diminui, o que é que vai acontecer com a força resultante? Veja, a força resultante ela é inversamente proporcional a essa variação de tempo. Então, diminuir a variação de tempo significa aumentar a
força resultante, a força do impacto do que está acontecendo ali naquela colisão, certo? Então, diminuir o tempo é aumentar a força resultante. Então, o que a gente quer fazer durante, por exemplo, uma colisão? Aumentar a duração da colisão. Só que aumentar a duração da colisão para a gente aqui significa, pega o exemplo dos airbags. O cara está vindo, acontece ali a colisão, os airbags eles abrem durante o impacto, né? E aí a cara da pessoa ela começa a ser amassada no airbag. E aí ela vai enfiando aquela cara dela ali até parar. Só que isso não acontece de uma hora para outra. Ela vai enfiando cada vez mais a cara dela durante aquele impacto ali, certo? Isso acontece para aumentar a duração do impacto, diminuindo a força resultante. Veja que então a gente tem a situação contrária a essa daqui, né? O que a gente vai ter aqui vai ser um aumento na duração da colisão, do impacto, com uma redução da força resultante. É isso que a gente quer fazer. A mesma coisa acontece com essa crumple zone, essa região deformável do veículo. Só que o airbag é para a pessoa que está lá dentro do veículo, né, para que ela vá diminuindo ali a velocidade até parar com o máximo de tempo possível. E essa crumple zone é do próprio veículo. Então, a ideia é que o veículo aqui ele vai colidir com seja lá o que for que ele esteja colidindo, né? Nesse exemplo aqui é só um teste que ele está fazendo aqui. Mas beleza, nessa colisão a ideia é fazer toda essa parte do carro aqui se deformar, mas o carro em si ele vai continuar se movimentando para frente. Então depois vai se deformar essa região aqui, depois essa região aqui, depois essa região aqui. Tudo isso com o carro ainda se movimentando, diminuindo sua velocidade, tá? Então a ideia é essa, da crumple zone é essa, é diminuir, é aumentar o tempo de colisão, diminuindo a força resultante sobre os passageiros, ok? Então agora a gente pode olhar quais são aí as alternativas, né? Qual que fala aí as alternativas e ver o que é que está acontecendo. Então ele diz assim, ó, o crumple zone aumenta a segurança dos passageiros porque durante uma colisão a deformação da estrutura do carro, letra A, aciona os airbags do veículo. Não é a deformação que vai fazer os airbags serem acionados, né? É o próprio impacto da colisão que vai fazer esses airbags serem acionados. Isso aconteceria independentemente do veículo ele ser deformável ou não. Se fosse esses carros pré-1958, se você colocasse airbags nele, o próprio impacto também acionaria os airbags, certo? Letra B, absorve a energia cinética do sistema. É isso, né? É isso. O veículo ele está em movimento, portanto ele tem uma energia cinética. Durante o movimento ali, a ideia é diminuir a velocidade dele o máximo possível, aumentando a duração do impacto, né? Que a gente viu aqui. Então, a energia cinética dele, conforme ele bate, ela vai sendo absorvida pela própria região deformável do carro. Dessa maneira, essa energia cinética ela não vai ser essa velocidade do veículo ela não vai parar abruptamente, essa energia cinética ela não vai ser toda transferida no momento do impacto, né? Toda transformada em outra coisa no momento do impacto, certo? Então, resposta correta nessa questão aqui vai ser letra B, ok? Vamos ver as outras alternativas e ver por que elas estão incorretas. Letra C, aumentar a segurança porque consome a quantidade de movimento do sistema. Olha só, consome a quantidade de movimento do sistema. Isso está correto. Ela consome a quantidade de movimento do sistema, realmente. Lembra o que é quantidade de movimento, pessoal? Quantidade de movimento, ela é definida aqui, ó, como sendo, vou chamar de Q, é massa vezes velocidade. Realmente, durante o impacto, a velocidade do veículo, ela acaba aqui, ó, tendendo para zero, ele está mudando a sua velocidade, ela acaba sendo consumida, porém não é isso que vai aumentar a segurança dos passageiros, certo? Então esse é um detalhe importante, talvez alguém tenha ficado em dúvida entre essas duas equações, entre essas duas questões, duas alternativas e acabado marcando a errada, certo? Mas a ideia do que a gente está procurando aqui é o que vai aumentar a segurança dos passageiros e não vai ser esse consumo da quantidade de movimento do sistema. Certo? Letra D,
cria uma barreira de proteção para seus ocupantes. Na verdade, ele não vai criar barreira de proteção nenhuma, né? Inclusive, em muitos acidentes, as pessoas elas acabam, devido a essa questão do carro se deformar, ficando presas nas ferragens. Então, ela não vai criar uma barreira de proteção, não. A ideia toda realmente é aumentar a duração do impacto para diminuir a força resultante sobre os passageiros, certo? E letra E, inclusive já vou marcando aqui, ó, porque isso aqui está errado, porque isso aqui está errado. Diminui a velocidade do centro de massa do sistema. De fato, ela também vai diminuir a velocidade do centro de massa do sistema, só que não é isso que vai fazer, né, que vai aumentar a segurança dos passageiros. Se fosse também um Fusca, né, do passado, lá um veículo anterior a 1958, aqueles não deformáveis, mesmo depois do impacto, diminuiria também nesses veículos a velocidade do centro de massa, como diminui a velocidade de todos os pontos do veículo, mas não é isso que vai fazer aumentar a segurança dos passageiros, certo? Então a alternativa correta nessa questão, letra B, o sistema ele vai acabar absorvendo, a crumple zone, essa região deformável, ela vai acabar absorvendo a energia cinética do sistema, e é por isso, né, que as pessoas ali elas estarão mais seguras. Não significa que elas vão sair ilesas dos acidentes, certo? Então, valeu pessoal, é isso aí. Até a próxima.